No Saber Direito desta semana, você vai conhecer temas do direito aeronáutico. O professor Bruno Rabelo fala sobre os antecedentes desse segmento do direito, as nuances internacionais do direito aeronáutico e ainda aborda o Código Brasileiro e o Marco Regulatório. A aula 4 sobre direito aeronáutico regulatório começa agora. Olá, sejam bem-vindos à quarta aula do nosso curso de Direito Aeronáutico, aqui da TV Justiça. Nessa aula, iremos conversar sobre algumas normas regulamentares emitidas pela ANAC no âmbito da aviação. Iniciamos conversando sobre o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, número 11. Esse regulamento, ele estabelece algumas regras para a emissão ou alteração de normas e requisitos da ANAC, para a equiparação de níveis de segurança e para suspensão do cumprimento de requisitos. Para alteração ou elaboração de uma nova regra na ANAC, esse pedido pode ser elaborado por qualquer pessoa. Por exemplo, se na sua empresa você sente a necessidade de uma nova norma ou de uma modificação de uma norma sobre o horário permitido de voo no aeroporto que você opera, por exemplo, você pode dirigir uma solicitação à ANAC pedindo a modificação dessa regra. Ou mesmo, se você considerar que as operações durante a noite são inseguras, você pode pedir a emissão de uma regra proibindo essas operações à noite. Tudo no interesse público e da segurança da aviação. Essa solicitação deve identificar as pessoas que estão solicitando, deve informar os dispositivos que devem ser alterados ou mesmo uma regra ser criada. Deve também conter o texto proposto para a nova regra ou para a alteração da regra existente. Esse mesmo RBAC, ele contempla o procedimento para pedir a isenção do cumprimento de determinada regra. O que seria esse pedido? Suponha que durante um determinado tempo a sua aeronave estará apenas com 10 assentos ao invés de 14, por exemplo. Você pode dirigir um pedido à ANAC solicitando a isenção por um determinado período e em outros casos, de forma permanente, do cumprimento dessa regra, suposta regra, que estabelece um número mínimo de assentos para a sua aeronave. Nesse contexto, o pedido de isenção também deve identificar os solicitantes, deve identificar o dispositivo normativo sobre o qual se pede a isenção e esse pedido deve ser feito pelo menos 120 dias antes da implementação desse descumprimento, salvo comprovada impossibilidade de ser realizado com esse período de antecedência. O terceiro item desse RBAC número 11 é a solicitação para reconhecimento do nível equivalente de segurança de voo. Esse pedido pode ser elaborado sobre qualquer requisito da ANAC, salvo com relação às fiscalizações e com as providências administrativas. Na prática, no que consiste esse pedido? Suponha que você tem a sua aeronave e nesta você está tecnicamente impossibilitado de ter o equipamento do nível XYZ. O equipamento mais moderno que existe, você não pode ter esse equipamento.
Porém, para compensar essa impossibilidade de ter esse equipamento, você instala dois de um nível mais antigo. Você instala dois modelos anteriores. Assim, você não cumpre o que o regulamento da ANAC exige, porém, com esses dois equipamentos, você compensa o nível de segurança que sua aeronave teria se estivesse utilizando um equipamento mais moderno. É exatamente nesse contexto que se aplica a solicitação para reconhecimento de nível equivalente de segurança. Essa solicitação, além da identificação dos interessados e do dispositivo sobre o qual se busca a equiparação, deve descrever a natureza da isenção e a extensão dessa equiparação de nível de segurança. Deve identificar as pessoas beneficiadas por essa equiparação, deve identificar os equipamentos ou as aeronaves favorecidas com a isenção e deve justificar as razões que equiparam o nível de segurança. De outra forma, você deve explicar detalhadamente os motivos pelos quais o uso dos dois equipamentos supre a necessidade de um equipamento mais moderno. Todas essas três formas de solicitação, elas podem passar por um procedimento específico. Especialmente, elas podem ser submetidas à consulta pública, por meio de audiências públicas ou mesmo pela divulgação das informações fornecidas. Esse pedido, uma vez negado, poderá ser realizado novamente, desde que seja feito 30 dias após a primeira negativa e que no novo pedido fatos novos sejam demonstrados, ou seja, deve haver uma nova causa para apresentar esse pedido. Adentrando a outra norma, agora ao Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, número 129, que trata da operação de empresas aéreas estrangeiras no Brasil. Esse RBAC número 129 aplica-se a todas as empresas estrangeiras que pretendem operar o transporte público no Brasil, seja transporte regular ou não. Todas essas empresas devem seguir as especificações operativas estabelecidas pela ANAC. Essas especificações são consubstanciadas em um documento que explica todos os detalhes das operações dessa empresa. As especificações também podem ser modificadas, desde que o pedido dessa modificação seja apresentado 30 dias antes da efetiva modificação nas operações da empresa. Essas operações, por óbvio, devem ser conduzidas dentro de todos os parâmetros legais das normas internacionais, das normas brasileiras, das normas da ANAC e das especificações operativas. Na prática, essas normas seguirão basicamente a mesma linha, porém, conceitualmente, como conversamos agora, todas essas normas devem ser observadas rigorosamente. Se nessas operações internacionais houver intercâmbio da aeronave, ou seja, se a mesma aeronave pertencer a mais de um proprietário, ou se a mesma aeronave for utilizada por mais de uma empresa, os documentos referentes a esse intercâmbio de aeronaves devem ser enviados
a Autoridade Brasileira da Aviação Civil. Nesse contexto, todas as empresas internacionais, especificamente aqui, devem cumprir com o plano de manutenção das aeronaves. Ou seja, o fabricante determinou que um determinado equipamento X, um auxílio ao pouso X, deve ser revisado a cada 1000 horas de voo. Todas as empresas devem realizar essa manutenção conforme o plano de manutenção elaborado pelos fabricantes. Além da manutenção estar em dias, as empresas estrangeiras que operam no Brasil devem ter todos os equipamentos mínimos em suas aeronaves que operam. A depender do tipo de aeronave, pode ser necessário um gravador de voz de cabine, pode ser necessário um gravador de dados de voos, enfim, a norma brasileira irá definir quais são os equipamentos necessários para a operação correta e segura dessa aeronave estrangeira no Brasil. Os tripulantes também devem estar devidamente licenciados com certificados válidos. Esses certificados devem ser emitidos pelo país de nacionalidade da aeronave. Em outro momento, tivemos a oportunidade de afirmar que a nacionalidade da aeronave é definida pelo país na qual está registrada. Alguns aspectos técnicos também devem ser observados. Caso a empresa queira efetuar voos por instrumentos, também chamado de ILS, é necessário que a aeronave tenha os equipamentos receptores desse sinal de ILS e que emitam sinais audíveis e adequados para essa operação, nos termos definidos pelo regulamento. Também, a aeronave deve possuir um sistema anticolisão. Eu acho que é bastante conhecido na mídia, enfim, o sistema que guia o piloto caso uma aeronave se aproxime para evitar a colisão. Se a aeronave tiver capacidade de decolar acima de 33.000 libras, deve ter um transponder tipo S ou um equipamento mais moderno. Os pilotos devem estar treinados e familiarizados com as operações no Brasil. Em outros termos, isso quer dizer que antes de um piloto assumir o comando de uma aeronave vinda para o Brasil, ele deve ter passado por um treinamento anterior sobre as normas de tráfego aéreo brasileira e ele deve ter vindo acompanhando outro voo para aprender e se familiarizar com as normas. Na prática, é isso que deve acontecer. A aeronave também deverá ter um gravador de dados e voz de cabine. Essas aeronaves devem obrigatoriamente observar as proibições de fumo a bordo e do transporte de armas, expressamente proibido pela legislação brasileira. Passando para outro tópico, o RBAC 138, que trata sobre o credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas e reúne os requisitos para a emissão dos laudos, pareceres ou relatórios elaborados pelos credenciados. O credenciamento, em síntese, consiste em um atestado dado pela ANAC de que essa pessoa física ou pessoa jurídica tem a capacidade para realizar alguns atos no âmbito da aviação. Esses mencionados atos podem ser desde um cadastramento de um piloto
no sistema da ANAC, pode ser um atestado de saúde física, pode ser um atestado de capacidade linguística para operações no exterior e pode ser um atestado que descreve características de aeronavegabilidade ou de projeto da aeronave. Tudo dependendo de qual categoria de credenciamento estamos falando. Nesse contexto, o profissional, pessoa física, pode ser credenciado para executar algumas atividades, especialmente as relacionadas a exames de saúde, de proficiência e exames técnicos e profissionais. Outros podem ser credenciados em projetos e em aeronavegabilidade. O cancelamento desse credenciamento também é um ato permitido, obviamente, e pode ser solicitado pelo próprio credenciado, pode ser solicitado por pedido escrito do empregador do profissional que for credenciado, pode ser solicitado em decorrência do término do vínculo de emprego desse profissional com uma empresa, pode também ser cancelado por decisão motivada da ANAC, seja por uma simples decisão motivada, ou seja pela desnecessidade das funções exercidas por essa pessoa credenciada. Note e fique bastante claro que o credenciamento não é um direito da pessoa que solicita esse credenciamento. O credenciamento é uma decisão discricionária da ANAC e, como comentado, pode revogar esse credenciamento. Os profissionais credenciados em exame de saúde, isso ainda dentro dos profissionais, pessoas físicas que podem ser credenciados, estão aptos para atestar a emissão de certificado médico, o certificado de saúde médica, o atestado de saúde médica do requerente. Em exames de proficiência, pode atestar a renovação e habilitação técnica, em habilitação linguística, e de exames profissionais pode atestar para os fins do RBAC 65. A pessoa jurídica também poderá ser credenciada pela ANAC. Esta pode exercer atos na área de saúde, de proficiência linguística, exames teóricos e também de fabricação e de aeronave, de fabricação e aeronavegabilidade das aeronaves. O pedido de credenciamento das pessoas jurídicas deve descrever, principalmente, quais as atividades serão objeto desse credenciamento. Por exemplo, uma empresa de manutenção aeronáutica ou uma escola de aviação civil. A escola, especificamente, pode ser credenciada para ministrar cursos de piloto privado, porém, pode não requerer o credenciamento para cursos de piloto comercial. Esse é apenas um exemplo. Nesse tocante, qualquer modificação nas atividades ligadas ao credenciamento realizado pela ANAC deve ser previamente notificado e a modificação somente poderá ser efetuada após autorização da ANAC. Um dos requisitos para credenciamento dessa pessoa jurídica, talvez o mais importante, é a existência de um manual de procedimentos que deve ser seguido em todas as atividades de credenciamento. Esse manual ele deve cumprir vários requisitos, os quais eu passo a falar sobre eles agora. Esse manual deve estar disponível a todos da unidade
que executa as atividades autorizadas. Ou seja, o manual de procedimentos deve estar acessível a todas as pessoas que trabalham em qualquer das atividades para as quais a pessoa jurídica for credenciada. Além desses itens, o manual também deverá conter todas as atividades credenciadas e as respectivas limitações. Deverá ter procedimentos para a realização das atividades autorizadas, deve descrever a estrutura organizacional da empresa, deve prever treinamentos contínuos e programados sobre as atividades cuja o credenciamento foi concedido, enfim, além de muitos outros requisitos exigidos pela ANAC. Nesse credenciamento de pessoa jurídica, caso haja alguma mudança nas condições ou nas capacidades de exercer as atividades credenciadas, estas devem ser suspensas pela própria pessoa jurídica credenciada. E, caso seja necessário, a ANAC deve ser notificada para, eventualmente, autorizar ou não autorizar a modificação nessas condições de qualificação e de capacidade da pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem algumas responsabilidades atribuídas mediante o credenciamento. Essas responsabilidades são especialmente no tocante ao cumprimento dos procedimentos previstos no manual que fora aprovado pela ANAC, como dito, conferir autoridade aos membros da unidade para exercer de forma independente todas as atividades ligadas ao credenciamento. Além disso, deve garantir que esses profissionais que exercem as atividades do credenciamento sejam livres de qualquer pressão oriunda de outro setor da empresa. Isso quer dizer que, dentro das atividades para as quais foi credenciadas, os superiores hierárquicos não podem interferir na realização dessas atividades, seja por qual motivo for, especialmente se for para favorecer ou prejudicar alguém. A empresa também está obrigada a notificar a ANAC em até 2 dias qualquer notificação. Esse credenciamento será válido desde a data da sua aprovação até a data que neste for definida, ou casos até a data de eventual cancelamento. Nesse contexto, o credenciamento é intransferível, tanto para as pessoas físicas como para as pessoas jurídicas, ou seja, não posso pegar o meu credenciamento e conferi-lo ou vendê-lo para repassá-lo para outra pessoa. Da mesma forma que o credenciamento da pessoa física, o da pessoa jurídica também pode ser cancelado, seja por uma solicitação do próprio credenciado, seja por uma decisão da ANAC motivada ou pela desnecessidade dos serviços prestados pela pessoa jurídica credenciada. Em um terceiro momento, a ANAC também pode credenciar as associações aerodesportivas. Essas associações podem ser credenciadas para ministrar instrução prática, ou seja, para dar aula prática sobre pilotagem de algumas modalidades de aeronaves aerodesportivas, pode exercer atos relativos aos exames de saúde classe 4, aplicar exames teóricos e práticos a pilotos do aerodesporto, como planadores e balões livres, e pode também efetuar o cadastramento desses aerodesportistas. Contudo,
os instrutores e examinadores ligados a aeroclubes estão sujeitos a outra norma, que não essa norma de credenciamento de associações aerodesportivas. O RBAC 138, sobre o qual conversamos agora, ele reúne uma série de requisitos que essa associação deve ter para o credenciamento. Falo agora. A associação deve reunir, no mínimo, 500 sócios ativos, com exceção dos praticantes de balonismo e voo a vela em planadores e motoplanadores, que poderão reunir, no mínimo, 100. Deve ser constituída há, no mínimo, 5 anos e a diretoria técnica ter ao menos uma pessoa com experiência mínima comprovada de 10 anos na prática de cada modalidade abarcada pela associação. Ou seja, se a associação abarca praticantes de balonismo e voos em motoplanadores, a diretoria da associação, para requerer o credenciamento, deve ter um piloto de balão com mais de 10 anos de experiência e um piloto de planador com mais de 10 anos de experiência. O mesmo vale para essa associação que abranger outras atividades. Ou, se abranger apenas uma destas, é bastante que apenas um membro da diretoria tenha essa experiência. A associação, por óbvio, também deve ter uma sede e um estatuto com abrangência territorial ao qual está vinculada. Além disso, deve ter um site linkado com os portais da ANAC e do DSEA. Deve ter e apresentar um regulamento e um manual de procedimentos. Atendidos esses requisitos, a ANAC poderá credenciar essa associação por meio de uma portaria. Essa portaria de credenciamento irá estabelecer para quais atividades a associação está credenciada e irá estabelecer os limites desse credenciamento e poderá também, de igual forma, ser cancelada em um momento oportuno. A associação aerodesportista credenciada perante a ANAC deverá apresentar relatório de todas as suas atividades realizadas, atividades essas vinculadas ao credenciamento. A associação tem o dever de fiscalizar a validade dos certificados médicos aeronáuticos e das habilitações dos instrutores que exerçam atividades na associação. Caso haja algum desses instrutores com algum certificado vencido, é dever da própria associação impedi-los de exercer as suas atividades no âmbito da associação. As prerrogativas desse credenciamento, de igual forma das anteriores, também são intransferíveis e também são indelegáveis. Em outros termos, a associação credenciada é proibida de delegar essas atribuições para outra associação ou para qualquer outro ente jurídico ou físico. Caso a associação pratique atos em desacordo com a portaria de credenciamento ou atos fraudulentos, enfim, qualquer possibilidade de ato praticado em desconformidade com a legislação, esses atos serão considerados nulos pela ANAC. Ou seja, se eu faço o cadastramento de um suposto piloto de aerodesporto, porém, esse cadastramento prevê ou aponta condições que de fato não existem. Ele pode prever mais horas de voo do que o piloto realmente tem,
ou alguma outra situação parecida. Nesse caso, o cadastramento feito pela associação será considerado nulo, completamente nulo. Caso venha a aplicar exames a pilotos ou de qualquer espécie no âmbito das atividades credenciadas para a associação, esses resultados deverão ser comunicados à ANAC. Esses mesmos resultados também deverão permanecer arquivados até que a ANAC autorize o descarte dessas informações. Nesse sentido, as associações também poderão ser descredenciadas ou poderá ser cancelado o credenciamento, seja por uma solicitação da própria associação, seja por uma decisão motivada da ANAC. Esse descredenciamento ou o cancelamento do credenciamento não interrompe eventual processo sancionatório que esteja em curso perante a ANAC. Ao identificar alguma irregularidade praticada nas atividades dessa associação, a própria associação deverá apurar e, eventualmente, deverá punir os envolvidos. E, sendo identificada a participação da própria associação, o credenciamento será suspenso, nos termos do regulamento da ANAC, sobre o qual conversamos. Os responsáveis, os eventuais responsáveis por essas atividades ilícitas, devem ser afastados. Caso a associação opte por não afastá-los, estará sujeita a um cancelamento liminar desse credenciamento, em alguns casos. Por exemplo, se houver reincidência nessa prática de ato ilícito e o responsável anterior não for afastado, o credenciamento poderá ser liminarmente cancelado. Ou, se após essa investigação a associação obstar ou dificultar de alguma forma a fiscalização da ANAC, também poderá implicar no descredenciamento liminar dessa associação. Passando para o terceiro RBAC, sobre o qual conversaremos hoje, temos que o RBAC número 45 dispõe sobre as marcas de matrícula e de nacionalidade das aeronaves civis brasileiras e a identificação dos produtos aeronáuticos e as partes de reposição. Observe que esse RBAC trata apenas das marcas de nacionalidade e matrícula das aeronaves civis, públicas e privadas, porque as aeronaves militares não estão sujeitas a esse RBAC. As aeronaves militares têm designativos próprios, tanto de matrícula como nacionalidade, definidos pelas próprias normas das Forças Armadas Brasileiras. As aeronaves que operam na aviação comercial, nessa aviação dos aeroportos, grandes aviões, com horário marcado, enfim, se não tiverem uma autorização especial, se não tiverem voo experimental para teste, ou se não estiver em uma mudança de categoria de aeronave já identificada, devem ter uma placa de identificação à prova de fogo, que contenha as seguintes informações. Essa placa à prova de fogo deve ter os dados de identificação da aeronave, deve ser instalada em um local que não seja danificada ou perdida, ainda que em caso de acidentes, pode ser fixada do lado externo da fuselagem, desde que legível por alguém no solo. Se na parte interna, deve estar acessível e
próximo à entrada da aeronave. Deve ter a designação do modelo e o número de série do fabricante expostos na parte externa da aeronave. Se a aeronave for utilizada em uma operação de táxi aéreo, por exemplo, ou for para exportação, o designativo do modelo e o número de série da aeronave não precisam estar na parte de fora da fuselagem. Os motores, assim como várias outras peças, devem ser identificadas. A placa de identificação dos motores deve ter os dados que identificam o motor, deve estar em um local acessível, de modo a evitar que seja danificada ou perdida, mesmo em caso de acidentes. As partes móveis, como hélices e pás das aeronaves, também devem ter um número de identificação à prova de fogo. Essa identificação deve estar inscrita em uma parte que não seja crítica para o desempenho dessa peça. Ou seja, deve estar escrita em uma parte que não vai interferir na estrutura e no funcionamento da peça. Os balões tripulados também devem ter essa mesma placa de identificação, porém podem ser localizadas na parte externa da aeronave, de modo que o operador possa ler quando o balão estiver inflado. Os conjuntos de aquecimento também devem ter esse número de série. Com efeito, paraquedas e aeronaves de controle pendular, aquelas aeronaves estilo um paraquedas, né? Que a asa fica em cima e o passageiro fica embaixo. Também devem ter essas placas de identificação da mesma forma que os planadores. Em todos esses casos, a placa de identificação deve ser à prova de fogo. As aeronaves que operam determinados tipos de serviços especializados, sobre os quais conversaremos, também devem ter algumas inscrições na parte externa da aeronave. Esse conhecimento é importante no momento em que você for alugar um táxi aéreo ou fazer um voo panorâmico ou em algumas outras situações. É importante que você veja se a aeronave tem essa inscrição, pois é um forte indicativo de que a aeronave e a empresa que opera a aeronave estão dentro do parâmetro previsto nas normas da ANAC. Se a aeronave opera táxi aéreo, ela deve ter uma inscrição transporte público na parte de fora, de forma a contrastar com a cor de fundo da aeronave e de modo a ser vista por quem está entrando a aeronave. Se essa aeronave opera um serviço aéreo especializado, por exemplo, um serviço de puxar aquela faixa, que a gente vê algumas vezes na praia, né? Salvo voo panorâmico, deve ter uma inscrição SAE, em maiúsculo e contrastando com o fundo, da mesma forma que a inscrição transporte público dos táxis aéreos. Sendo o voo ou aeronave de voo panorâmico, deve estar inscrito voo panorâmico. Sendo uma aeronave de instrução, também deve ter uma inscrição informando instrução, indicando assim que essa aeronave é aplicada na instrução de pilotos. As aeronaves que não se enquadram em qualquer das operações citadas estão expressamente proibidas de ter qualquer inscrição semelhante às citadas. Sendo suspensa esse tipo de operação para essas aeronaves, o operador da aeronave tem até 30 dias para remover essas marcas. Se a operação for desautorizada, ou seja, se a ANAC passar a não mais admitir
essa operação para essa aeronave específica. O proprietário ou explorador tem até 7 dias para remover esse indicativo do tipo de operação. Nesse contexto, cumpre lembrar quais são os requisitos, quais são os dados que identificam as aeronaves. O RBAC 45 prevê que o nome do fabricante, o designativo do modelo, o número de série, o número do certificado de tipo ou o número do certificado da organização de produção são as informações que identificam as aeronaves. Além dessas informações de identificação, a ANAC pode solicitar que outras informações sejam incluídas na placa de identificação da aeronave sobre a qual já conversamos. Adentrando as questões sobre as marcas de matrícula e de nacionalidade da aeronave, temos que as aeronaves brasileiras serão identificadas por 2 letras, que podem ser PP, PR, PS, PT ou PU. Essas marcas estarão em todas as aeronaves civis de nacionalidade brasileira inscritas na fuselagem das aeronaves. Devem ser visíveis e devem contrastar com o fundo da aeronave. As marcas de matrícula das aeronaves são compostas por 3 letras, por um grupo formado por 3 letras. Porém, não são todas as combinações permitidas. Algumas combinações são proibidas expressamente pelo RBAC número 45. São essas: os indicativos que comecem com a letra Q, ou seja, não poderemos ter uma aeronave PS-QAU, por exemplo, que tenha a letra W como segunda letra, e algumas siglas utilizadas também não podem ser aplicadas como indicativos de matrícula. Por exemplo, SOS, XXX, PAN, TTT, VFR, IFR, VMC e MC, ou qualquer outra combinação de 3 letras que tenha um significado impróprio ou pejorativo, ou tenha ou denigra de alguma forma alguma pessoa. A marca de nacionalidade vem antes da marca de matrícula. Assim sendo, as aeronaves civis brasileiras serão identificadas a nacionalidade por 2 letras, como o exemplo que estamos pode ser PU, teremos o hífen e as 3 letras seguintes são as que designam a matrícula da aeronave. Nesse contexto de matrículas das aeronaves, as aeronaves antigas, as aeronaves públicas e privadas, podem reaver as marcas que anteriormente lhe foram atribuídas. Ou seja, se há alguns anos foi atribuída uma marca PP, ABC para uma determinada aeronave. Com o passar do tempo, essa aeronave foi destruída ou foi abandonada, ou enfim, por algum motivo deixou de ser utilizada e, como consequência, essa matrícula foi cancelada pela autoridade aeronáutica. Alguns anos depois, o antigo proprietário ou um novo proprietário decide restaurar essa aeronave, seja para uso ou seja para exposição. Essa aeronave poderá ter de volta o mesmo designativo de matrícula que tinha anteriormente. As aeronaves de categoria restrita, leve desportiva, experimental ou com certificado de aeronavegabilidade
provisório, ou seja, que ainda estão em um período de certificação, ainda estão passando por testes práticos para testar a viabilidade e a confiabilidade do projeto, devem ter também algumas palavras designativas, a exemplo do que acontece com as aeronaves de táxi aéreo, de serviços aéreos especializados, enfim, como conversamos anteriormente. Sendo uma aeronave de categoria restrita, deve ter a palavra restrita. Na fuselagem, sendo de categoria esportiva, deve ter o designativo leve esportiva. Sendo experimental, a própria palavra experimental, e o certificado sendo provisório, deve estar inscrito a palavra provisório. As aeronaves fabricadas no Brasil e destinadas à exportação imediata têm alguns requisitos diferenciados. Nesse caso, das aeronaves fabricadas para imediata exportação, o fabricante poderá inserir as marcas de nacionalidade e de matrícula diretamente do país de destino da aeronave. Porém, vez que estão incluídas as marcas do país de destino, essa aeronave não terá total liberdade no espaço aéreo brasileiro. Essa aeronave poderá realizar apenas o voo de testes, prática bastante comum no mercado aeronáutico. O comprador de uma aeronave, antes de atestar o recebimento desta, realiza um voo para verificar se está tudo conforme. E o segundo voo que essa aeronave poderá operar é a de saída do território brasileiro em direção a outra nação. Por fim, fechando a nossa aula, uma aeronave vendida deve ser objeto de bastante atenção, principalmente pelo vendedor. Vez que essa aeronave for vendida, a regra é que o próprio vendedor tem a obrigação de remover as marcas de matrícula e de nacionalidade brasileiras. Porém, excepcionalmente, se essa aeronave foi vendida para um brasileiro ou uma pessoa jurídica com sede no Brasil, e se essa aeronave irá permanecer em território brasileiro, o vendedor poderá deixar as marcas de nacionalidade sem consequências jurídicas. Assim, vamos passar agora para o nosso quiz. As especificações operativas são: alternativa A, documentos emitidos pela ANAC que autorizam e estabelecem condições para uma empresa operar um modelo ou uma aeronave no território brasileiro. Alternativa B, os documentos que atestam a capacidade de uma empresa aérea de prestar serviços aéreos. Alternativa C, documentos que autorizam um piloto a ingressar como comandante em uma linha aérea. E a alternativa D, documentos que permitem o ingresso de uma aeronave estrangeira no território brasileiro. Qual a alternativa certa? Você já sabe qual? A alternativa correta é a alternativa A, porque as especificações operativas nos termos da legislação vigente são os documentos emitidos pela ANAC que autorizam e estabelecem as condições para uma empresa operar um determinado modelo de aeronave no território brasileiro. As demais alternativas dizem respeito a outros tipos de documentos da aviação, mas não as especificações operativas. Vamos agora ao nosso segundo quiz. São exemplos de marca de nacionalidade de aeronaves matriculadas no Brasil. Alternativa A, PT, TTT. Alternativa B,
PP, VFR. Alternativa C, PR, GUM. Alternativa D, PS, QDF. Qual a alternativa certa? A alternativa correta é a alternativa de letra C. Por quê? A alternativa A e B. A alternativa A é expressamente proibida pelo RBAC. A alternativa B diz respeito a uma sigla usada na aviação. A alternativa D inicia com a letra Q, que também é proibida. Sendo assim, a alternativa C é a alternativa correta. Agora, vamos para o nosso terceiro quiz da aula de hoje. Quais são as espécies de isenção de cumprimento instituídas pelo RBAC 11? Alternativa A, o reconhecimento de nível equivalente de segurança. Alternativa B, isenção de cumprimento de regra ou norma. Alternativa C, reconhecimento de nível equivalente de segurança e isenção de cumprimento. Ou alternativa D, nenhuma das alternativas. Qual é a correta para você? A alternativa correta é a alternativa de letra C, reconhecimento de nível equivalente de segurança e isenção de cumprimento. Essa alternativa é a correta por ser a alternativa mais completa dentre as outras. O reconhecimento de nível equivalente de segurança é apenas uma das espécies e a isenção de cumprimento também. No caso, a letra C é a mais abrangente e, por isso, é a alternativa correta. Assim, nós concluímos mais essa aula do nosso curso e já deixo o meu convite para assistir a 5ª aula do nosso curso de Direito Aeronáutico aqui pela TV Justiça. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.